bem com vocês? Eu espero que sim. Já estão prontos para mais um encontro? Hoje, teremos História e Geografia, mas hoje a aula vai ser bem diferente. Vai ser a explicação, leitura, tirar dúvidas das atividades avaliativas de História e Geografia, tá certo? Então, gente, enquanto eu me organizo daqui, vocês vão pegar aí o livro de História e Geografia e as atividades avaliativas, para sim vocês acompanharem a leitura, a explicação e ao mesmo tempo vamos marcar no livro os capítulos que eu usei de referência para fazer as questões, tá bom? Mas antes eu quero saber, estão aí no cantinho da leitura de vocês? Já vestiram a camisa da farda? Material já falei, né? Vão se organizando aí, que eu estou me organizando de cá. E aí vamos marcar aí, pegue lápis, borracha, canetinha, quem usa post-it, para marcar aí as unidades que vocês vão estudar e usar como pesquisa. Perfeito? Então vamos lá. Simbora, né, minha gente? Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar, eu vou ler aí a atividade avaliativa de História. Então, peguem o livro de vocês, de História, aí, ó, abre no sumário, que vamos marcar aí as unidades para vocês poderem pesquisar e fazer aí as questões. Então, gente, vocês vão marcar aí a unidade 5, vamos trabalhar aí a colonização. Vai cair as expedições, capitanias hereditárias, o início da colonização. E depois, vocês vão marcar aí a unidade 6, primeiras vilas e cidades do Brasil, tá bom? Então, vocês vão estudar aí a Cananéia, São Vicente, a primeira capital que foi Salvador. Então, tudo isso aí vai estar na atividade avaliativa de vocês. Marcaram aí xizinho, setinha, colocaram a atividade avaliativa de outubro, tudo ok, né? Então, vamos pegar a atividade avaliativa e fazer uma leitura aí. Essa primeira questão que eu coloquei da prova trabalha as capitanias hereditárias. Professora, onde é que eu encontro aqui no livro as capitanias hereditárias? Gente, vocês vão aí na unidade que a gente sinalizou, a unidade 5, a colonização. Vocês já marcaram aí no sumário, a unidade 5, página 56. Então, na página 56, fala aí sobre as capitanias hereditárias. Então, vai servir de norte para vocês fazerem aí as questões 1 e 2. Lembrando, gente, que tem no livro, teve aula na playlist aí gravada. Se vocês tiverem dúvida, vão no Google e digita capitanias hereditárias. Tem também o YouTube, que tem outras aulas de outros professores como referência para vocês. Então, assim, vocês têm um mundo na mão de vocês. Dá para responder aí sem problema nenhum. E tudo que tem aqui também tem aí no livro. Caso vocês tenham dificuldade ou achem que o livro não está bem explicado, vocês podem procurar no nosso amigo Google, tá bom? E aí é uma atividade de pesquisa, é uma atividade de consulta, é uma atividade contínua e avaliativa. Então, não tem problema. Então, pesquise e responda. Explique o sistema das capitanias hereditárias. Gente, aqui no livro deixa bem claro como foi dividida essas capitanias hereditárias, Foram divididos aí em grandes lotes. Teve os donatários que vieram para servir de administradores desses pedaços de terras, E aí o livro diz mais coisas. E a função, qual era das capitanias hereditárias, o que Portugal tinha em mente para dividir esses lotes de terras e o que é que elas iam fazer. A base de tudo, exploração, gente, do pau-brasil. Então, tem aí na página 56. P, qual a função dos donatários? Também explica que os donatários são nobres portugueses, tinha que ter. E qual a função deles com essas capitanias hereditárias? O que é que eles vieram fazer aqui? Também tem aí, principalmente no segundo parágrafo da página 56, está bem claro, sem deixar dúvidas nenhuma. C. Quais as capitanias que prosperaram? Gente,
Pesquisa aí. Quais foram as capitanias que prosperaram? Tem no livro uma leitura que vocês podem fazer. Tem Google, tem YouTuber. Então, fechado. 2. Marque V para verdadeiro e F para falso. Gente, presta atenção que às vezes um não, um pontinho, uma palavrinha deixa a frase errada. E às vezes parece que está certo, mas aí é casca de banana. Então, precisa vocês prestarem bastante atenção para não cair aí nas pegadinhas. Então, as frases que forem verdadeiras, coloca V, e as que forem falsas, F. Então, tem aí, ó, os donatários tinham que pagar impostos? Será? Página 56. Eram 15 os donatários e 12 os lotes de terra? Será, minha gente? Também tem aí na página 56. As terras que formam as capitanias hereditárias iam do litoral até a linha de Tordesilhas? Será? Os donatários eram os donos das capitanias hereditárias? Será que eram donos ou será que eram emprestadas? Como era esse sistema aí? Será que eles eram realmente donos? Então, preste atenção para marcar. Se caso tiver dúvida em alguma frase, pesquise, gente. Vocês têm tempo, vocês têm um prazo de entrega, então não tem que ter pressa. Outra. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, gente, nessa questão aí eu tenho um quadro que tem Nordeste, negros escravizados, cana-de-açúcar, São Vicente e indígenas. Não se prenda só ao livro. Ai, professora, eu não consigo encontrar essa questão no livro. Ela não vai estar no livro. O que vai estar no livro são as informações, que aí vocês vão ler aí, tirar as conclusões, pesquisar no Google, rever as aulas e aí vão preenchendo aí as lacunas. Então, o primeiro engenho foi instalado na vila de... Faz uma pesquisa aí na vila de São Vicente. Será? O calor e o tipo do solo do eram bons para o cultivo da... Inicialmente, o trabalho nos engenhos eram realizados pelos... Até que os europeus trouxeram os... Lembrando, gente, que na sequência aí da história, né, dos fatos, chegaram os portugueses para colonizar o Brasil. Quando eles chegaram aqui, encontraram os índios. E aí teve o pau-brasil, a cana-de-açúcar, depois o ouro. Os indígenas não estavam dando conta aí das atividades de exploração, então os europeus trouxeram os escravos. Então, lembrem disso aí, quando vocês forem fazer. Engenhos está ligado à cana-de-açúcar. Primeiro foram os indígenas, depois foram os escravos, que foram usados aí mão de obra. Então, se liga aí nas dicas que eu estou dando, se liga aí no texto, que dá tudo certo. Aqui eu tenho uma foto, né, de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Tem aí no livro, na unidade 6, onde vão falar aí das primeiras vilas e primeiras cidades do Brasil. A gente já começou a fazer, né? Vimos aí as diferenças com o tempo, né? A evolução aí dos bairros, das cidades. Depois veio a Canané, que foi primeiro povoado português. Depois vimos aí a primeira vila, que foi São Vicente. E até chegar na capital aí de Salvador, que vamos ver na próxima aula de história. Então, vocês podem fazer a atividade de acordo com as explicações aqui. Hoje eu estou explicando a atividade avaliativa, mas a próxima aula de história, vamos falar sobre Salvador, a primeira capital. Então, vocês podem dar uma pausa aí e deixar para fazer essa atividade na próxima quarta-feira, se vocês quiserem. Se não, vocês podem antecipar esse assunto de Salvador, porque tem no livro, é só fazer a leitura e preencher as questões. Mas caso vocês queiram fazer a prova, vocês podem ir fazendo. Quando chegar nessa parte de Salvador, vocês guardam lá e deixam para terminar, para concluir essa atividade na próxima quarta-feira, quando eu vier com a explicação Salvador, a primeira capital. E aí vocês ficam a critério. Ou vocês adiantam a atividade, já que é de pesquisa, vocês estão com o livro, estão com a atividade, tem a leitura do texto, é só vocês fazerem aí. Ou vocês podem também
fazer capitanias hereditárias e aí deixa de lado e a próxima quarta vocês concluem junto comigo aqui na explicação sobre Salvador, a primeira capital, tá bom? Tem essas duas maneiras aí que vocês escolhem qual é melhor para vocês. Então aqui, ó, tem um texto sobre a primeira capital do Brasil que ajuda bastante aí a resolver essa questão. Tem assim, ó. A primeira capital do Brasil foi Salvador e teve na figura de Tomé de Souza o primeiro governador-geral do Brasil. Tudo sob ordem do rei de Portugal. A primeira capital brasileira se manteve como tal entre 1549 e 1763, totalizando 214 anos. Portanto, foi a capital baiana que durou mais de 2 séculos a sede da administração colonial portuguesa. O governo geral e o vice-reinado permaneceram. Então, com essa informação que eu trago aqui, essa curiosidade sobre a primeira capital do Brasil, 4. Marque com um X as afirmações corretas. Em 1889 foi fundada a primeira capital do Brasil. Olha, gente, tem aqui no texto e tem aqui no livro se é correto ou não essa afirmação. O bairro mais conhecido do centro histórico é o Pelourinho. Olha, gente, tem aí a página 66 que pode esclarecer essa afirmação, se ela é correta ou não. Página 66. Olha aí as dicas e estou sinalizando as páginas para vocês pesquisarem aí, ó. Salvador foi a capital do Brasil com mais de 200 anos? Tem aí no texto aí, essa curiosidade aí, na primeira capital do Brasil. A cidade foi construída em um terreno baixo para que pudesse ver os invasores chegando no litoral? Temos essa informação aí na página 65. Vão anotando aí as dicas, vão revendo essa aula. Ah, a professora falou rápido demais. Não tem problema. Ela vai ficar na playlist e vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, na página 65, vem falando se essa afirmação aí é verdadeira ou não. 5. Olha só que tem a questão 5 aí, ó. Pesquise. Outra cidade que também foi capital do Brasil e a capital atual. Gente, Salvador foi a primeira capital. Depois teve outra cidade aí que virou capital. Tem aí no livro, na página 65 e na página 66, vocês vão poder aí acompanhar quais as cidades que foram capitais aí do Brasil. E qual é a capital atual? Gente, vocês precisam saber. Isso aí é conhecimentos gerais. Qual é a nossa capital aí? Então, lembre-se que eu estou pedindo 2 informações dessa questão 5. Eu quero que vocês pesquisem que, além de Salvador, qual foi a outra cidade que foi sede aí, que foi capital do Brasil, e qual a capital atual do Brasil. Então, gente, pesquise. 6. Qual a diferença entre o primeiro povoado português e a primeira vila de São Vicente? Faça um breve resumo. Gente, tem aí a aula na playlist que vocês podem acompanhar a explicação. Eu falo tanto como deu origem ao povoado português, que foi Cananéia, a aula do dia 7 de outubro. Anota aí para vocês reverem essa aula. Dia 7 de outubro eu falei sobre o primeiro povoado português. E no dia 14 de outubro, eu falei sobre a primeira vila, que foi São Vicente. E eu explico aí a diferença do povoado para a primeira vila, como também tem aqui no texto, na página 63, qual a diferença, o que deixa bem claro o que é primeiro povoado e o que é primeira vila. Só fazer uma leitura e rever a aula, que vocês vão conseguir fazer essas observações aqui, esse pequeno texto. Qual a diferença entre o primeiro povoado português e a primeira vila de São Vicente? Viu, gente? É só vocês pontuarem aí. Tem no livro, tem no texto e tem aula também para vocês reverem, tá bom? Então, gente, agora eu vou chamar vocês aí no segundo momento explicando a atividade avaliativa de geografia, tá certo? Até mais!